Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. E hoje nós vamos falar do Jaime. Jaime saiu desse relacionamento abusivo, Jaime está livre! Sim, finalmente! Que maravilha! A gente tá enrolando pra fazer esse vídeo sobre o Jaime já há algumas semanas, porque a gente tava pensando em fazer um vídeo chamado Precisamos Falar sobre o Jaime, que a gente ia só reclamar e falar por que ele não saiu ainda. Só que finalmente ele saiu, largou a Cersei, então a gente vai fazer esse vídeo comemorando, repassando tudo o que aconteceu com o Jaime de legal, o que foram as mudanças, e também falar sobre o futuro dele. E ainda por cima ele não só foi embora, como a cena foi linda, ele saindo de Porto Real e aí ele vê que começa a nevar e a treta tá chegando. E aquela capa esvoaçante, ele Gente, sozinho no cavalo. A trilha sonora maravilhosa, sério, que cena linda. E o Jaime, cara, ele é um dos meus personagens preferidos. Ele é um personagem que ele começa muito odiado, porque ele faz coisas detestáveis mesmo, só que depois você começa a conhecer ele mais e ele vai te ganhando, assim. Isso aconteceu comigo nos livros, mas também aconteceu na série, principalmente na terceira temporada, que a gente conhece mais sobre ele. É porque ele já começa a primeira temporada empurrando o Bran, um menino inocente que tava ali passeando, empurra o menino da torre só porque ele viu ele transando com a irmã dele, né? E aquela coisa, né? Ele e a Cersei são considerados suspeitos da morte do Jon Arryn, e aí eles transam e enganam o rei, que é amigo do Ned Stark, que é o protagonista da primeira temporada. Então você pensa, pô, tá tudo pra você torcer contra eles dois. E realmente, né? Eles fazem umas coisas aí questionáveis. E na primeira temporada a gente vê também uma pessoa muito arrogante, ele mata os caras lá do Ned, ele confronta, tudo bem que ele tinha os motivos dele, mas ele era meio mala, assim. Lembrando que o Jaime é considerado o regicida, né? Todo mundo chama ele assim porque ele é o regicida, né? Ele matou o rei Aerys II, que ninguém sabe muito bem o porquê, todo mundo só acha que, o cara que matou o rei, ele é ruim, ele é mau. É porque realmente é uma coisa que você joga sua honra no lixo, né? Você é da guarda real, que tem a função de proteger o rei e a família real, e aí você vai e mata esse rei. Ainda por cima não ajuda que quando o Ned Stark chegou em Porto Real, o Jaime tava lá sentado no trono de ferro, casualmente. Mas assim, a gente tem que lembrar que o Jaime era um cara novo, ele era praticamente um adolescente ali na guarda real, e ele fala, eu acho que foi uma presunção ali da parte dele, na verdade, mas ele fala que ele simplesmente tava cansado, não tinha outra cadeira na sala, ele sentou no trono de ferro. Porque o que tem sentar no trono meia horinha, assim, só pra Cara, esperar? o rei tá morto lá na frente. O que aconteceu? Ele matou o rei e daí ele ficou esperando o pessoal chegar pra saber que o rei morreu, né? E aí ele ficou e sentou no trono pra ficar esperando. Então foi essa a história. E aí na terceira temporada a gente sabe finalmente o motivo dele ter feito isso, dele ter matado o rei, que é que o Aerys II, o Rei Louco, tava com esse plano de matar todo mundo em Porto Real. Ele tinha o fogo vivo escondido e ia explodir todo mundo. Então o Jaime conta pra Brienne, ele tava ali cuidando do rei Aerys na hora da invasão, só que ele falou, peraí, você vai queimar a cidade inteira? Acho que eu não vou deixar isso acontecer. Então ele mata o piromante, que é o cara do fogo vivo lá, e também mata o rei Aerys, e aí senta no trono pra esperar alguma coisa acontecer. E essa cena dele contando pra Brienne na banheira, eu acho que é uma das melhores cenas da série pra mim, assim, uma das cenas que eu mais gosto. E além do que a Brienne tá pelada também. Sim. Mas é uma cena muito legal, porque os dois são pelados, então é realmente os dois, eles estão sem nenhuma máscara um pro outro, sabe? E a Brienne, ela sempre fala muito mal do Jaime, ela menospreza ele, ela por chama ser ele de regicida. E ele menospreza a Brienne exatamente por ser uma pessoa que se acha tanto pelos ideais e pelos votos. Então os dois estão lá frente a frente, cara, eu acho essa cena muito legal. E lembrando que nessa cena o Jaime tava com o bracinho já, ele perdeu a mão, né? Que foi uma cena muito boa. E depois que ele perdeu a mão, ele ficou mais humildão, né? Ele ficou mais de boa, ele teve que andar com a mão pendurada, apodrecendo no pescoço. Coitada. Tadinho. E o Jaime, ele super achava que ele era aquela mão, porque ele era a habilidade dele como cavaleiro, ele era um mega espadachim de Westeros, não sei o quê. E aí ele perde a mão direita, a mão da espada, ele se reduziu a nada. Isso na cabeça dele, né? Lógico. Só que depois ele tem que provar que ele pode ser outra coisa além do melhor espadachim de Westeros, além do regicida. E eu acho que essa é a evolução do Jaime. É ele mudar a imagem, mudar os conceitos de honra e mudar o que ele quer ser. Então eu acho uma evolução muito legal de personagem. E é muito interessante ver o desenvolvimento dele junto com a Brienne. Eles vão criando essa relação de amizade, eles vão se despindo, né, literalmente, das coisas que eles têm, que escondem, quem eles realmente são e tal. E é interessante que depois o Jaime fica meio afim de ajudar a Brienne a cumprir a promessa que ela fez pra Catelyn, que é resgatar as meninas Stark, né? Aí a gente tem a divisão entre livros e série. O que continua acontecendo nos livros? Ele vai ajudar a Brienne, não sei o quê. E é interessante porque ao mesmo tempo que ele começa a se inspirar na Brienne pra ser uma pessoa diferente, nos livros ele começa cada vez mais a se distanciar da Cersei. Na série isso não aconteceu muito, mas lembra aquela cena que os dois transam, que na série foi um estupro, até deu maior polêmica e tal? Então, nos livros tem esse momento do reencontro
encontro deles, é a hora que ele volta pra Porto Real, e depois disso, ele percebe que o amor dele pela Cersei não tava mais se sustentando muito. A Cersei também tava muito mudada depois da morte do Joffrey. E o Jaime começa a perceber a Cersei muito parecida com o rei Robert, né, que já era falecido, mas ela começa a beber muito, ela começa a maltratar as pessoas, porque ela já não era muito do bem, mas ela começa a ficar pior. E aí o Jaime começa a priorizar muito mais a guarda real, os deveres e a honra dele do que a família Lannister. Lembrando que a gente tá falando dos livros, tá, gente? A gente já vai falar mais da série. E aí tem aquele momento que o Jaime ajuda o Tyrion a fugir. Isso acontece tanto nos livros como na série. Só que nos livros... Obrigada, Jaime. Lembra que o Tyrion conta até na série que ele casou com uma menina quando ele era super jovem, e aí depois revelaram que ela na verdade era uma prostituta contratada pra tirar a virgindade dele, não sei o que ele ficou super chato. Na verdade, essa história é mais tensa ainda, porque o Tyrion ele falou pro Tyrion que ela era uma prostituta e fez todos os soldados Lannisters estuprarem ela e darem dinheiro depois, sabe? Ele jogava uma moeda na cara dela depois. E nossa. O próprio Tyrion participou desse estupro também, o Tyrion Ele foi obrigou obrigado. ele a participar. E aí essa história depois piora quando o Jaime conta pro Tyrion que na verdade a Tysha nem prostituta era. Então assim... Foi tudo uma coisa do Tywin. E Exatamente. tipo, por que o Tywin fez isso, cara? Que horror. Essa foi uma das piores coisas que o Tywin fez, eu acho. Sim, eu achei terrível, que foi meio que pra ensinar uma lição pro Tyrion. Que lição? E essa coitada dessa menina, sabe, que foi estuprada por uma galera, sendo que ela realmente amava o Tyrion. Pelo menos essa história que o Jaime contou. Arrepiei, vou chorar. E aí o Jaime conta isso pro Tyrion nos livros. E é esse um dos motivos pro Tyrion ir lá matar o Tywin. Na série ele mata porque o Tywin tava querendo matar ele e tal. Só que além disso, nos livros tem esse motivo dele ter enganado o Tyrion e ter feito isso com a Tysha. Eu acho que é um motivo até pior, né? Sim, exatamente. Só que o Jaime conta isso pro Tyrion, então ele tá, beleza, querendo confessar pro Tyrion, só que o Tyrion vê isso como se ele fosse cúmplice, né? Ele é cúmplice, ele não contou até agora disso. Exatamente, Por que ele deixou manteve o pai o segredo, fazer? né, de uma coisa horrível como essa. E o Tyrion fica tão bravo que ele conta pro Jaime de todos os adultérios da Cersei. Adultério não, porque eles não são casados, mas assim, a Cersei Todo traiu mundo que a ele. Cersei pegou, entendeu? Então ela fala, ela tá transando com todo mundo, até com um bobo da corte, pelo que eu sei. E o Jaime fica com isso pra sempre na cabeça E dele. cara, não é mentira, é real isso. Ela tá transando com todo mundo, não com o bobo da corte, Mas com uma assim, galera. Com uma galera. E o Jaime, ele é um cara que a única mulher da vida dele foi a Cersei. Sim. Então ele viu isso como uma coisa terrível, não sei o quê. Ela estar com o Robert e transar com ele já não gostava, mas era meio que a obrigação dela como rainha, foi o casamento político, eles não podiam casar mesmo. Só que as outras pessoas, isso pro Jaime foi uma coisa meio... As outras pessoas, ela não precisava ter transado. E aí, nos livros ainda, a Cersei é presa pela fé do Sete, a mesma coisa, e ela manda uma cartinha pro Jaime falando: Jaime, chega mais e venha ser meu campeão, porque eu tô presa, tô na merda, ferrou. E aí ela manda a cartinha pro Jaime, que tava lá em Corre Rio nessa época nos livros, e aí o Jaime lê a cartinha e fala: Manda rasga queimar. e queima. Ele tá cagando pra Cersei, porque ele ficou sabendo das traições e tudo mais, e ele já tá pé da vida, e ele deixa ela ao léu, pro destino. E aproveitando que a gente falou do Jaime em Corre Rio, tem uma outra coisa interessante nesse momento, que é o Jaime, primeiro, querendo manter a promessa que ele fez pra Catelyn, porque nesse momento nos livros ele já deu a espada pra Brienne, mandou a Brienne atrás das meninas e tal, e ele foi tomar Corre Rio porque ele era meio obrigado, mandaram ele aí pra lá, só que ele tinha jurado pra Catelyn Stark que ele nunca mais lutaria contra Stark nem contra Tully. Então ele não podia entrar em guerra com o Peixe Negro que tava lá no castelo. E o que ele fez? Ele super pressionou o Edmure pra se render, que nem aconteceu na série, só que uma coisa que ele faz é que ele super tenta ao máximo evitar invadir de qualquer maneira, assim, ele tenta convencer o Edmure, demora muito, é um negócio que dá super trabalho, e no fim eles conseguem fazer com que o castelo se renda. O Edmure chega lá, convence a galera, ninguém morre, o Peixe Negro foge, porque o Edmure também deu uma sacaneada, ele fez de um jeito lá pra demorar ao máximo pro Peixe Negro conseguir fugir. Mas é interessante, eu acho, essa saída, né, que ele deu. Então nos livros, o arco do Jaime, a história dele, ele era meio estranho, ele era do mal, ele era considerado regicida, mas aos poucos a gente vai entendendo que ele não era isso, ele tem um motivo, e aí ele vai sofrendo uma redenção, ele vai entendendo o que ele quer pra vida dele, ele vira uma pessoa mais do bem e querendo coisas boas, ele quer ajudar a Catelyn e tudo mais. E ao mesmo tempo tem isso, do que você é e de como as pessoas te enxergam, e ele tem que balancear essas coisas. E ao mesmo tempo também tem o dever e a família, ele tem que equilibrar os dois. Então a gente vê que ele se distancia cada vez mais da família e vai cada vez mais pro dever, pra coisa da guarda real e da honra, que é totalmente depois do encontro dele com a Brienne. Então os dois lá se mudaram e é muito legal ver isso nos livros. E aí na série vocês já sabem tudo o que aconteceu com ele, porque vocês assistiram, e na série ficou uma
coisa mais... Parece que ele não se ligou nas coisas que a Cersei fez com ele, parece que ele não aprendeu nada. Ele tava legal lá na terceira temporada, ele tava evoluindo com a Brienne, e daí parece que ele esqueceu tudo que ele aprendeu, e aí começou a ficar caindo na onda da Cersei de novo, né? Porque não é uma coisa que, não existiu na temporada. Esse arco de desenvolvimento do Jaime rolou na terceira temporada, então eles começaram a fazer e abandonaram. Eu acho que essa é a minha crítica, porque se ele fosse simplesmente um personagem diferente, não teria problema. É um personagem diferente, tem tantos que são diferentes, né? E aí eu acho que o momento que a gente pode perceber que eles não sabiam mais o que fazer com o Jaime, assim, os roteiristas de Game of Thrones, é quando eles voltam pra Porto Real, ele e a Brienne passaram por tudo aquilo, ele perdeu a Amanda, né? Eles finalmente chegam em Porto Real e a Sansa está lá, e os dois não fazem nada. Na série eles têm uma conversa, a Brienne pergunta pra ele, a Sansa tá aqui, o que nós vamos fazer? Aí ele, ela tá mais segura aqui. Não, cara, não. Vamos levar ela embora, sabe? Vamos proteger a menina. E aí meio que ele deixou isso acontecer, e aí vocês viram o que aconteceu com a Sansa depois, né? Sim, porque o que acontece nos livros? O Jaime chega, a Sansa acabou de ir embora. Ele chega em Porto Real no velório do Joffrey, então a gente não tem nem essa questão da Sansa tá lá. Ele simplesmente, putz, perdemos a Sansa, né? Pena, ela fugiu, ninguém sabe onde tá. E essa coisa do Jaime chegar antes da hora também causou um efeito muito mais indesejável na série, na minha opinião, que foi a cena de estupro dele e da Cersei. Porque nos livros o que acontece? É lógico, é no ponto de vista do Jaime, então a gente não pode, sabe, não, é certeza que aconteceu. Mas parece que o sexo lá é consensual. O que aconteceu na série foi, o Jaime já tava panguando em Porto Real há dias. Panguando. Ele já tentou pegar a Cersei, ela não quis. E aí, na hora do velório do filho, ele, não, então vamos transar aqui agora. E ela, não, cara, você é louco, E ela falou não, né? Ela falou não. Isso deu uma polêmica na época, foi complicado. E foi uma coisa que eu acho que fizeram porque eles queriam manter a cena dos livros, deles transando. Mas fizeram errado. Só que fizeram de um jeito meio errado, assim. E depois disso, basicamente, o Jaime ficou pulando no mapa de um lado pro outro. Foi lá fazer um negócio, voltou, não sei o quê. Ele teve um encontro legal com o Bronn. Sim. Que tava ajudando ele a lutar e tal, aprender a lutar com a mão esquerda. Que ele fala que ele é um inútil com a mão esquerda, tadinho. Ficou com dó. Mas essa dinâmica eu acho legal. É uma coisa que não tem nos livros e eu acho que aproveitaram bem na série. E é uma amizade interessante também porque o Bronn era amigo do Tyrion. Então ele meio que trocou de irmão, assim. Então eu achei que foi legal essa relação entre os dois. E eu acho que uma coisa que rolou disso do Jaime pular de um lado pro outro no mapa é que isso substituiu o desenvolvimento dele, vamos dizer assim. Ele tava nessa trajetória na terceira temporada e aí depois do nada virou, não, família, hein? Família, vamos lá. Então eu vou resgatar a Myrcella porque ela é minha filha. Nunca me importei, mas vamos lá. Tudo bem, é interessante. Só que fizeram de um jeito que eu achei meio nada a ver. Dorne não ajudou. Cara, é porque jogaram ele no enredo de Dorne. E vocês sabem que Dorne foi o quê? Foi o War, foi horrível. A gente fez um vídeo reclamando de Dorne, que eles estragaram tudo. Então eles colocaram ele no pior enredo que depois virou horrível. Então... E aí você pensa, no final da quinta temporada, matam a Myrcella. Essa temporada tinha sido sobre o Jaime recuperar a família, ele queria se importar com os filhos, aí mataram a filha dele. O que você pensa? Esse homem vai atrás de vingança. Ele tá bravo, ele vai lá em Dorne e vai queimar tudo. Ele vai matar as serpentes de areia. Ia ser ótimo se ele tivesse feito isso, eu ia adorar. Não, pelo menos alguma coisa, assim, sabe? E eles até mencionam no começo da sexta temporada que eles vão atrás de vingança. E assim, a vingança veio só essa temporada agora, porque a Cersei fez, o Jaime nem tava mais ligando. Então assim, essa coisa do Jaime ser um homem de família também nunca foi levada a fundo. Acho que se tivesse sido levada a fundo, talvez tivesse sido interessante. É, porque se a Myrcella fosse irmã da Arya, ela já tinha feito uma listinha, entendeu? Já tinha ido atrás das pessoas. E uma diferença que tem dos livros pra série é que depois de Corre Rio, o Jaime chega em Porto Real e a Cersei queimou o septo de Baelor com uma galera dentro, um monte de gente, inclusive pessoas que poderiam ser reféns, que poderiam ajudar ali no rolê. Não, ela mandou queimar todo mundo. Sim. E por causa disso, o filho deles, o Tommen, se matou. E aí o Jaime chega em Porto Real no fim daquela temporada, e a Cersei sendo coroada, sabe? E aí ele fica olhando, gente, o que está acontecendo? O que ela fez? E aí na próxima temporada, ele é um banana, ele não faz nada, ele fica lá, ai, Cersei, beleza. Ele questiona ela, mas bem de leve. E ela fala alguma coisa e ele, tá bom. Aí eles transam e tipo... Que é uma coisa que eu acho uma das mais graves, assim, do desenvolvimento do Jaime que a gente falou. Porque a gente viu na terceira temporada todo o estigma que ele tem por causa do Rei Louco. Porque o Rei Louco ia explodir todo mundo. Cara, ele sacrificou toda a honra dele, toda a vida dele como soldado, sabe? Meio que foi jogada no lixo, jogou a carreira fora, sabe? Por causa disso, pra salvar pessoas inocentes. E aí, beleza, os Tyrell estavam no meio do septo, só que com certeza a gente inocente morreu ali. E a Cersei matar um monte de gente usando o mesmo método do cara que o Jaime matou pra impedir, eu acho que isso é uma coisa que tinha que ter sido abordada de um jeito mais sério pelo desenvolvimento do Jaime, cara. Não, e ele abordou mais a relação do Tommen ter morrido do que a questão do septo e do que ela fez. Ele falou, o Tommen morreu, e ela, ele nos traiu, ele fez isso. Gente, e o septo? Ele não perguntou, a galera que você matou no septo, ele nunca perguntou disso pra ela. Sim, e esse negócio do Tommen,
até também, se a gente for olhar pelo Jaime família, também tá errado ele não tinha ter que estar mais questionado. bravo, né? Exato. Então, pelos dois motivos, ele tinha que estar muito puto com a Cersei. Primeiro, pela honra, porque, poxa, né, rei louco. E depois, porque agora eu sou o Jaime da família, eu tenho que proteger meus filhos. E aí ela causa a morte do filho. E ainda desdenha do filho. Fala coisas horríveis. Ele até fala, nosso bebezinho morreu. E a Cersei nem liga, sabe? Então, poxa, cara. Então eu acho que essa temporada a gente tava esperando mais do Jaime. E aí nada. E aí acontece tudo isso, não sei o quê. E aí finalmente a gota d'água pro Jaime da série foi que a Cersei falou, vou ajudar. Não vou ajudar. E aí ela decidiu que não ia ajudar na luta contra os White Walkers. Ele já tava até com a galera lá pronta. Ele tava preparando a expedição, né? E tudo. Aí ela falou, não, relaxa, não vamos lutar nada não, tava mentindo, tá? O Jon Snow é sincerão, mas eu sou falciane. Então o Jaime achou isso ruim. Finalmente ele falou, agora eu vi que ela é do mal. Não sei porquê, mas foi isso que causou, não importa o que foi, mas finalmente o Jaime foi embora, obrigada. Exatamente, a gente fez esse monte de reclamação, mas na verdade esse vídeo é de exaltação, porque a gente tá feliz de, depois de ter passado tudo isso, terem feito todas essas coisas com o personagem, finalmente ele parece estar nos trilhos de novo. E eu espero que aí que é o futuro, né, que a gente vai discutir. Que eu espero que eles coloquem ele num arco interessante agora. Espero que sim, que não seja só um sacrifício e tchau, né? Que ele realmente faça coisas legais, porque o Jaime é um personagem carismático, e se ele for encontrar com o Tyrion, vai ser muito legal ter os dois lado a lado. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é dessa temporada que eu gostei do Jaime, foi no quarto episódio. Também. No quarto episódio, ele foi o meu Jaime. O Jaime que eu queria, que é o que a gente espera dele. Ele pegou, olhou a Daenerys ali dando sopa, tirando o treco do Drogo e falou, agora vou matar essa mulher. Porque, por exemplo, o que o Jon Snow devia ter feito com o Rei da Noite. Viu o cara ali parado. Viu a oportunidade. E ele foi lá e atacou, bem loucão. E o Tyrion observando, né? Tipo, não faz isso, vai dar merda. Só que esse é o Jaime, ele é corajoso, ele mata o rei, cara, pra defender as pessoas. Então ele já tinha comentado na série, né, que os dragões podem destruir tudo e matar todo mundo das cidades e tal. Então ele pensou, vou matar esse dragão, vou matar essa mulher, entendeu? Sim, exatamente. Eu penso muito no Jaime quando ele pula lá no fosso pra salvar a Brienne do urso, por exemplo. Sim. Que é uma coisa que ele não tinha... inconsequentíssimo. Ele não tinha mão, cara. Ele tava todo debilitado. Ele não tinha mão. A Brienne tava com uma espada de madeira, sabe? Lutando contra um urso. Esse é o Jaime raiz, entendeu? Não é esse Jaime Nutella que fica lá em Porto Real, de boa. Tá bom, mas pra onde vai Jaime agora? Eu acho que o mais lógico é ele ir se juntar ao Jon e a galera. Então ele vai provavelmente junto com o Tyrion. Acho que onde o Tyrion estiver, Jaime estará. Mas também não tem muitos outros enredos pra ele se juntar. Dorne acabou, Tyrell acabou. Onde mais que ele pode ir com o Rei da Noite? Acho que não, porque é por isso que ele largou da Cersei. Exato. Se ele quer entrar nessa luta, ele ficou tão chocado, ele quer participar, quer ajudar o Jon, ele provavelmente vai se juntar com a Daenerys e a galera. E é interessante porque o Jaime agora, ele não é um bom lutador, apesar de ter treinado com o Bronn e tudo, ele não é o melhor lutador. Aliás, ele podia ter levado o Bronn com ele, né? É verdade. Fala, Bronn, vamos embora. E aí o Bronn ia. Mas enfim, ele não tá lutando super, mas ele é um bom comandante, ele foi criado pelo Tywin, né? Sim, é aquela coisa que a Cersei falou, o Jaime nunca foi o Lannister mais esperto, que inclusive, sacanagem, Cersei. Mas ele é esperto sim, Cersei. Ele é esperto. Essa tática que rolou agora dele largar a Rocha do Castelo vazio porque ele sabia que a Daenerys ia pra lá e tomar Jardim de Cima, foi uma coisa que o pessoal admirou no universo da série ali. Então, ele não é um cara que é simplesmente tapado. Não, e ela fica chamando ele de burro o tempo todo. Ela é muito escrota, gente. Então, ele poderia ajudar ali nos planos, porque os planos do Tyrion não estão dando certo, vamos trocar de Lannister e coloca o Jaime pra ajudar nos planos mais da hora. Aí podia ser interessante. E também tem a profecia do Valonqar, né? Sim, se você não conhece essa profecia, a gente fala dela o tempo todo aqui. E deve ter 30 vídeos já. Sim, tem vídeo da profecia da Cersei, mas essa profecia do Valonqar é uma profecia que tem nos livros só, não teve na série. Lembra quando a Cersei tem aquele flashback no começo da 5ª temporada, Criancinha, que fala que ela vai ter 3 filhos, os filhos vão morrer, esse tipo de coisa? Tem o final dessa profecia falando que quando ela tiver perdido tudo, vai vir o Valonqar e vai apertar as mãos em volta do pescoço pálido e tirar a vida dela. Valonqar em valeriano significa irmão mais novo, mas a gente sabe que não necessariamente é irmão, pode ser irmã, pode ser não necessariamente o caçula, mas pode ser um irmão mais novo. Então tem várias traduções aí possíveis pra Valonqar, mas basicamente é um irmão mais novo. E o Jaime é mais novo que a Cersei, apesar deles serem gêmeos, ela nasceu primeiro, então ela é um pouquinho mais velha que ele. Então faz sentido aí a profecia. Algumas pessoas acreditam que ele não é o Valonqar porque ele não tem 2 mãos, e a profecia fala de colocar as mãos em volta do seu pescoço, não sei o quê. Eu acho que pode ser muito simbólico. Sim. E ele fazer só com uma mão, ou ele matá-la de outra forma, até com o veneno, que agora a gente viu que o veneno tá rolando
rolando por ali, em Porto Real. Eu acho que realmente profecia nunca é uma coisa super literal, sabe? Então pode perfeitamente ser o Jaime, e eu acho que é um final legal pros dois, assim. Nos livros eles falam toda hora que eles vieram ao mundo juntos e eles têm que sair do mundo juntos. Então também nessa teoria a galera emenda que assim que ele matá-la, ele se mataria depois. Ou então ele faz um sacrifício heróico, sei lá, alguma coisa assim. Só que aí eu fico pensando, nessa temporada agora, que, pô, a muralha já caiu, tá maior correria, em que momento que vai ter tempo do Jaime ir lá matar a Cersei? Depois. Será? Depois de tudo? Eu não tenho a menor ideia que ordem que vai acontecer as coisas, mas em paralelo com a luta dos White Walkers, a gente viu que a Cersei já chamou a Companhia Dourada e eles vão chegar pra treta. Então não sei se ela vai querer invadir as coisas enquanto a Daenerys tá lutando, não se sabe o que ela vai fazer. Porém, às vezes ela tá lá causando em algum lugar e eles mandam o Jaime pra resolver e aí ele mata ela. Sim, e às vezes até essa morte, como ela é metafórica, não precisa ser o Jaime estar lá no mesmo lugar que ela pra matar, sabe? Mas ia ser muito mais da hora. Eu acho que ia ser muito mais da hora ter um último diálogo ali do Jaime realmente, nossa, pensei ele que podia você listar seria tudo melhor. que ela fez, tipo o que a Sansa fez. Você fez isso. E agora eu vou te matar. Eu acho que seria melhor eles estarem presencialmente, mas às vezes pode ser uma morte à distância, vai. Às vezes ele mandou um exército e matou a Cersei. Mas aí não tem graça. Eu acho que é melhor se os dois tiverem um último confronto ali. Tá, além de tudo isso, a Cersei diz que está grávida. Eu ainda tô duvidando, eu quero testes, quero um exame de sangue pra ver se ela tá grávida. Mandaram no Twitter pra gente a foto da Cersei segurando um examinho de farmácia. Quero ver, entendeu? Se ela tá grávida mesmo. Mas se ela estiver grávida, isso realmente a gente comentou na live dessa semana, né? A Flávia comentou que isso pode ser uma coisa pra ficar uma ligação entre o Jaime e a Cersei. E talvez isso seja a última coisa que reste pro Jaime não matar a Cersei. Porque ele fala, eu não vou matar meu próprio filho, se eu matar a mãe, ele morre. Sim, isso é verdade. E até tem gente que teoriza que o filho seria o Valonqar, né? Porque é o filho caçula da Cersei, ou seja, é o irmão mais novo dos filhos dela. E ela morreria no parto e tal. E tem uma teoria também que ele pode nascer anão, né? Esse bebê, alguma coisa assim. E aí ela vai ficar com raiva porque ela tinha raiva do Tyrion. E aí, sei lá, ela morre, não se mata. Mas é meio triste pensar que o anão seria uma punição pra ela, sabe? Eu não gosto muito disso. De qualquer maneira, eu acho que ou essa gravidez é uma mentira, ou que a Cersei não vai levar a gravidez até o final. Acho que a gente não vê esse bebê. A Flávia também falou isso na live. E aí eu acho que por mais que seja triste pensar assim, o Jaime vai estar livre pra matar a Cersei, sabe? Quando ela não estiver mais grávida. É horrível pensar desse jeito, né, gente? Não Mas eu gostei. acho que é fake, esse bebê é fake news. A última teoria é uma teoria muito popular que pedem muito pra gente. Se vocês quiserem, um dia a gente pode fazer um vídeo só com os sinais e tal. É de que o Jaime poderia ser o Azor Ahai. E aí tem algumas evidências que podem apontar pra isso. Mas aí a Cersei seria a Nissa dele, será? A pessoa que ele tem que matar para virar o Azor Ahai e salvar o mundo dos White Walkers. Seria bem interessante porque ele ia cumprir a profecia do Valonqar, de seu irmão mais novo que vai matar ela, e também do Azor Ahai. Sim. Ia ser legal. E eu queria que vocês dissessem aí nos comentários o que vocês acham que o Jaime vai fazer na próxima temporada de Game of Thrones, qual que vai ser o final dessa história. Vai conhecer o canal da Carol também, e se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.